Boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou conduzindo a reunião, estava aguardando algumas pessoas que estão chegando aos poucos. Mas como a reunião também será gravada, aí no término consegue acompanhar o começo. No final eu abro para perguntas, para tirar dúvida, tá? Se for surgindo conforme ao longo da reunião, eu peço que escreva no chat, por gentileza, que aí no final, para não eu já sano essas dúvidas, tá bom? Obrigado. Vou compartilhar a minha tela para mostrar a apresentação da Odonto Company para vocês. Só me apresentando antes, eu me chamo Ivan, sou gerente de expansão, um dos gerentes de expansão da Odonto Company, e vou estar tirando essas dúvidas e conduzindo a reunião. Bom, a Odonto Company, empresa hoje número 1 no segmento de odontologia, chancelada em 2020. Na verdade, os últimos 5 anos consecutivos, a Odonto Company foi a melhor franquia na área de saúde, né, ganhando selo de excelência. Esse ano não foi diferente. E também o selo de pequenas empresas, grandes negócios, 5 estrelas. Né? Dr. Paulo Zá, sócio fundador da marca, presidente da Odonto Company. Fundou a Odonto Company lá em 1990 e há 10 anos atrás, junto com o Semenzato, transformou em franquias, né? Então, o sócio dele, José Carlos Semenzato, presidente da holding SMZTO, da qual a Odonto Company faz parte, junto dessas outras marcas, né? São mais de 10 no portfólio total. Dentro da Odonto Company, nós temos franqueados que são dentistas recém-formados, nós temos franqueados que já estão em atividade, ou seja, já possuem a sua clínica, seu consultório, ou não, ou realmente atua e atende em rua. E também investidores, empreendedores que estão entrando nesse ramo novo, mas que nós temos engenheiro, médico, bancário, um pouquinho de cada área, né? E realmente eles entram mais como investidores no negócio. Falando um pouquinho mais dos modelos de negócios já da odontologia, hoje é muito mais prático e cômodo ter uma franquia do que adquirir e montar uma unidade própria, particular. Nós vemos aqui o índice de mortalidade que é extremamente alto, montando seu negócio próprio comparado com uma franquia, né? E também o crescimento dos setores. Falando um pouquinho mais, de novo, do selo de excelência, a gente está falando aí do ranking das 50 maiores franquias do Brasil, mudou bastante, com certeza quando atualizar para o ano que vem, né? Eu falo isso porque hoje nós não temos mais 802 unidades abertas, esse número já ultrapassou as 850 unidades inauguradas, né? Comercializadas, um total aí já passou de 1.200, só no mês de junho nós inauguramos 30 unidades. Então, diariamente, o número está sendo alterado, né? Então, em breve, vamos atualizar aqui a apresentação. Bom, vale frisar que 60% dos franqueados possuem mais de uma unidade, né, de Odonto Company. Então, isso mostra, junto com o selo de excelência, a satisfação desses franqueados, né? Um pouquinho do time da franqueadora. Bom, a rede líder hoje no segmento, né? Como eu falei aqui, já está desatualizado, precisamos atualizar. Foi recente essa liderança, né? Vou pular essa parte. Aqui a gente está falando aí dos números de 2009 em relação aos novos clientes, a quantidade de tratamentos dentários e as especialidades que têm um número maior de atendimentos. Nesse caso, ortodontia e implantodontia.
Aqui a gente tem uma variação boa de um ticket médio para o outro. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais a respeito. E as especialidades, né, os tipos de tratamentos. Estão passando aí periodontia, plástica, dental, implantes, endodontia, clareamento e por aí vai, né? Todos os tratamentos hoje, as especialidades, inclusive Botox. Né? Botox acaba sendo um opcional para os franqueados, mas hoje, como está em alta, a maioria dos franqueados estão fazendo uma migração para esse tratamento também, até mesmo para levar as opções e o ticket médio para a unidade. Um pouquinho de um franqueado, né, um depoimento dele, franqueado de Salvador, aí, Micael, com 3 unidades. O Sabac, também do Nordeste, região de Lauro de Freitas. Aqui o da Rebeca também destaque, tem aí hoje 9 unidades, uma média de 14 a 16 cadeiras por clínica que ela possui. Ela com o esposo já tinha uma clínica, um consultório particular, começaram fazendo uma conversão de bandeiras, que nós chamamos, né, e hoje são multifranqueados, né. Um pouquinho de modelos de franquia. Então, a gente tem unidade hoje, desde cidade com 7 mil habitantes, até uma cidade como São Paulo, né, uma megalópole. Então, é um modelo que com certeza consegue abranger a sua cidade, né? Ou uma cidade do seu sócio, de um parente, uma cidade de interesse. Às vezes você reside numa cidade, mas pensa em adquirir uma franquia, tá pesquisando para mudar o estilo de vida, a qualidade de vida, então pode ser uma opção. Ela passa desde cidades médias a cidades pequenas, de porte pequeno, que tem crescido bastante essa migração, até mesmo porque o número de franquias nessas cidades é baixo, né? Então acaba sendo uma ótima opção. Shopping Center tem crescido bastante, hoje já são mais de 20 unidades em nível Brasil. Então, dessas cidades que eu citei, desses modelos, até 30 mil habitantes, é um modelo que a gente trabalha com 4 cadeiras, né? E vai até uma clínica aí de 9 cadeiras nesse modelo. Então, a gente separa pelo porte da cidade, né? A quantidade de habitantes. Quando nós falamos de 4 cadeiras, de 5, 7, 9, nós já dividimos no nosso plano de negócio em fase 1 e fase 2. Né? Então, inicialmente, o franqueado ele foca realmente na fase 1, né? Iniciando, nesse caso aqui, com 3 cadeiras, nesse caso maior, com 5 cadeiras. E aí, depois, ele vai fazendo a expansão gradativamente, conforme a demanda e a gestão da unidade dele. A gente já separou esses 2 modelos, tanto na elaboração quanto na parte de investimento. Daqui a pouco eu falo um pouco mais a respeito do porte das cidades. Aqui a gente vai mostrar um pouco mais da estrutura das clínicas, né? Então, a gente tem unidade térrea, a gente tem unidade sobreloja, em shopping, como eu citei, tem um pouquinho de tudo, né? São unidades padronizadas, então, independente da unidade, acaba sendo tudo padrão, essa parte de layout, né? Então, aqui uma clínica realmente de grande porte, pela quantidade de cadeiras, até uma unidade menor. Então, aqui a gente tem os consultórios, recepção, a fachada. Ela pode ser adesivada ou não, varia de acordo com cada franqueado, você tem essa opção. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre os layouts, né? Então, o Rodrigo Faro é um dos garotos propagandas da marca, hoje é um dos principais, junto aí com Milton Neves, Leão Lobo, Luciana Gimenez, Padre Alessandro, Xuxa, Ratinho, dentre outros, né? Então, é uma marca que está na mídia de segunda a segunda. Então, tem uma audiência bem considerável, né? Em público voltado sempre para a classe C e D, de predominância, né? Dá para ver pelos os apresentadores. Aqui nós falamos um pouco de apoio em relação ao marketing. É uma dúvida bem frequente que nós recebemos aqui em relação ao marketing, ainda mais falando de franquia, né?
Então, tudo que a gente falar em relação a esse apoio de marketing, a adesivação da fachada da unidade, da recepção, bem como uma propaganda nas mídias digitais, né? Hoje, Instagram, Facebook, se for colocar um carro de som, panfletagem na unidade, um outdoor, todas essas artes, hoje vocês receberão esse suporte completo no time de operações, e aí sim, como franqueado, vai buscar um parceiro local, né? Um exemplo, uma gráfica, no caso de um outdoor, de uma panfletagem, para colocar na cidade. Mas o layout em si, a Odonto Company vai fornecer para vocês. Um pouquinho do merchandising, nível nacional, então as coberturas nos canais de televisão. Aqui foi uma prova de Big Brother, a última prova do líder do ano passado. Esse ano nós não tivemos devido à pandemia, o merchan, né? Era para ter, mas ano que vem, quem sabe? Vamos aguardar. Isso aumenta bastante a exposição da marca, consequentemente o público final indo até a unidade, né? Também o patrocínio esportivo, principalmente na camisa dos árbitros, jogos de futebol, atrás do gol ali, né? Nas placas também. Então, isso vai do público A ao público E, o público realmente que gosta de futebol, gosta de esporte. Então, você tem um merchan tanto na televisão quanto nos outros canais, aí, nas outras mídias, né? Entrando em outro ponto que falamos bastante, que a gente recebe bastante dúvida, bastante curiosidade, né? Falando também de franquia, ainda mais de Odonto Company, a parte do recebimento e formas de pagamento, né? Quando a gente fala de clínica popular, nada mais é do que uma clínica que atende todos os públicos, mesma qualidade, mesma excelência. O que muda bastante são as formas de recebimento. Isso muda muito entre um franqueado, entre uma franqueadora e uma clínica particular de bairro, né? Então, hoje a gente tem franqueado trabalhando com boleto, trabalhando com débito, em espécie, né, dinheiro, as formas tradicionais de cartão de crédito e também a Credis, que é um parceiro da Odonto Company, né? Então, você consegue fazer um parcelamento em até 24 vezes. Então, isso leva a odontologia até aquela pessoa mais carente que hoje não consegue fazer esse tratamento. Então, isso que nós chamamos de clínica popular, né? Já apelidaram a Odonto Company até de Casas Bahia da odontologia. Então, aqui fala um pouquinho mais a respeito, ou seja, a gente trabalha com vazão, o risco de inadimplência é extremamente baixo, justamente por causa de todas essas etapas, incluindo, abordamos bastante em treinamento, né? Aqui um pouquinho mais da Odonto Company na mídia, então, jornais, canais de televisão, ultimamente, falando recentemente nas lives, principalmente se for lives de cantores sertanejos, tem aparecido bastante. Inclusive, um dos últimos aí do Bruno e Marrone, com o Leonardo, esteve presente também. E aqui falando outro ponto que a gente aborda bastante, que é o suporte completo ao franqueado. Que cá entre nós é o que a dúvida e pergunta mais frequente, né? Então, são todas essas etapas. Inicialmente, falando da parte comercial, então, o apoio completo na procura do ponto ou da área, né? Então, quando a gente comercializa as áreas, pode ser uma cidade acima de 150 mil habitantes, então o franqueado tem essa microárea, e uma cidade até 150 mil habitantes, ele fica exclusivo. Então, com isso, ele também precisa procurar um ponto nessa cidade, né, em qualquer local ali dentro. Mas para isso tem os pontos mais importantes e outros menos, né? Vai depender se está numa avenida principal ou não, então isso aumenta a visibilidade do negócio dele. Então ele já vai ter ali um consultor para fazer esse suporte, essa assessoria, né? Então ele pode procurar alguns imóveis e está passando para esse consultor validar e dar o ok para esse franqueado fechar o negócio com o proprietário ou
a imobiliária, né? Então, é um ponto muito importante, que é um desafio para qualquer marca. Por isso que daqui é um dos que eu acho mais importante, a análise desse ponto. Enquanto está rolando o projeto arquitetônico, que como franqueado vai receber esse projeto de graça, já está incluso dentro da taxa de franquia, então uma equipe de arquitetos que vai fornecer esse projeto arquitetônico para o franqueado conduzir a parte de obras. Está acontecendo o treinamento, né? Esse treinamento fica na sede, na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Então, é um treinamento para o time operacional e comercial. Então, normalmente, o franqueado participa, todos os sócios, e também quem vai conduzir na gestão. Então, para isso, nós temos a Academy Care. Um franqueado, um treinamento que tem duração em torno de 3 dias. Nós temos esse treinamento, ele é realizado semanalmente. Então, normalmente, o franqueado ele executa esse treinamento, ele agenda mais ou menos 20 dias, 30 dias antes da inauguração da unidade dele, né? Os fornecedores todos são homologados, então as principais marcas hoje do Brasil, falando de odontologia, nós temos homologados, são parceiros nossos. Qual a parte boa para o franqueado dessas parcerias? Os descontos, né? Então, como o franqueado tem um desconto adquirindo esses insumos, adquirindo os equipamentos, as cadeiras. Então, você tem fornecedores como Guinato, Saevo, Cavo, Dental Creme, dentre outras, né? Então, você chega a ter aí de 30% até 40% de desconto, dependendo do produto, do insumo ou do fornecedor. Então, um diferencial, lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre os diferenciais, esse é um dos, frente a uma outra marca ou um dentista particular. E também o software de gestão. Então, hoje nós temos aí esse software que é o Take Care, um software desenhado exclusivo para a Odonto Company. Então, o franqueado que é investidor, o franqueado que não está no dia a dia na unidade, ele consegue fazer a gestão e conduzir a unidade dele no back-office, fora da unidade, né? Então, sem dúvida, é um diferencial. Nossa central de treinamento, né, um pouquinho mais lá da Academy Care, tem um videozinho, acho legal depois assistir. Convenção dos franqueados, né? Então, essa convenção, normalmente, ela é realizada no início do ano, né, muito por causa da CIOSP. Então, normalmente, ela é no finalzinho de janeiro ou início de fevereiro, muda a cada ano. Mas ela realmente já é junto com a CIOSP, dado a quantidade de dentistas, né, nível Brasil, aqui na cidade de São Paulo. Então, com isso, você consegue aproveitar a viagem desses franqueados e estar participando dessa convenção e desses workshops. Essa troca de experiência é, sem dúvida, fundamental e muito boa. Então, aí todo o time. A família já cresceu bastante do ano passado para esse, hein? Quero ver a fotinha do ano que vem. De novo, falando nos diferenciais da Odonto Company, toquei algumas vezes ao longo da reunião. Então, é líder no segmento de odontologia, investimento para todos os portes e cidades. Então, não foca só em cidades grandes, vai desde a cidade pequena também. Né, todos os tipos de tratamento em um só lugar. Então, aquele franqueado que não atuava com todas essas opções, agora, junto aos treinamentos, que está aqui também consegue falar e abordar. O sistema de gestão que eu acabei de citar. Então, esse modelo de conversão de bandeira, para você que já é dentista e já tem o seu consultório, sua clínica, né? Então, nesse momento, precisa ver se sua clínica não está dentro de alguma área. Se tiver, você consegue manter a sua unidade, mas procurar uma Odonto Company, né? Implantar em outra área, em outro local, é uma ótima opção. Né? Ou entrar aí com um investimento em mídia nacional no segmento. E a parceria para financiamento. Aqui depois eu consigo falar um pouquinho mais no particular com cada um, né, quem se interessar, claro. A gente tem alguns parceiros. Vamos para a parte legal, aí, que mais interessa a todo mundo. Faturamento médio, lucratividade, quanto que cada um vai colocar no bolso no final do mês. Então, em média, sendo extremamente conservador,
60 a 150 mil reais, tá? Se for falar unidades aí, cidade como São Paulo, ultrapassa aí 180, 200 mil reais com tranquilidade. Não só uma cidade de grande porte, tem cidades com 20 mil habitantes que têm franqueado faturando esse valor ou acima, né? Então, quando fala dos modelos, com certeza é a gestão do franqueado, né? Então, você vai ter todos os treinamentos, mas para chegar nesse faturamento ou ultrapassar. Então, desses faturamentos, a lucratividade média, né? Quanto que o franqueado coloca no bolso no final do mês? De 20% a 25%. Né? Tem esses asterísticos aqui, porque a gente tem franqueado que, inclusive, ultrapassa esses 25%. Né? Mas vamos focar nessa porcentagem nesse momento. Prazo de retorno, 18 a 24 meses. A mesma coisa, tem franqueado que atinge muito antes esse número. Né? Com isso, com todo o treinamento, mídia digital, faz um aporte inicial maior, ele consegue também ter um retorno maior. Normalmente, franqueado que atinge antes aqui é o mesmo franqueado que tem a porcentagem acima aqui dos 25% e também dos 200 mil reais. Falando na média, essa é a média. O ponto de equilíbrio, né, o break-even, para alguns chamam, é a partir do quarto mês. Tem ponto de equilíbrio sendo atingido antes, falando aí do quarto mês. Até o quarto mês, o franqueado tende a fazer esse aporte aí de capital de giro. Depois do quarto mês, de fato, que ele já está colocando no bolso, já é o lucro limpo para ele, né? Então, o franqueado já pagou os 7% de royalties, que é aquela taxa que paga mensalmente, 7% para a franqueadora, para a Odonto Company, mais os 2% de Fundo Nacional de Publicidade, que é para manter toda aquela mídia que eu citei agora há pouco, então, também em cima do faturamento bruto. Então, pagou 7% de royalties, 2% de royalties, ainda assim, sobra lá os 20%, 25% para ele de lucratividade, né? Já pagando os dentistas, todas as despesas fixas, né? Então, aqui, de fato, é quanto que sobra em cima do faturamento médio, tá? Custo de implantação varia de acordo com o porte da cidade. Então, se você está numa cidade de porte pequeno, como eu citei, aí de 7 mil habitantes é uma unidade acima de 150 mil habitantes é outro. No nosso plano de negócio, de acordo com cada cidade, a gente consegue falar um pouquinho mais e apresentar conforme o interesse da área, né? Então, na média que gasta de custo de implantação, do modelo menor até o modelo maior, equipamentos, utensílios também. Então, aqui dentro, a gente já está falando da compra das cadeiras. Então, aquela cadeira que no mercado custa 12, 13 mil reais, com um desconto dos nossos parceiros que sai um pouco mais de 8 mil reais, já está aqui dentro também, né? Bem como compra de instrumentais e todos os insumos iniciais para deixar a unidade pronta para inauguração. E a taxa de franquia, que varia de acordo com esses modelos também. Um destaque aqui para essas cidades até 15 mil habitantes, tem um valor aí promocional. Aí tem que nos consultar. Capital de giro, vale, como eu reforcei até o quarto mês, é muito importante. Passo a passo para se tornar um franqueado, quais são as etapas? Então, conhecer o projeto, tirar todas as dúvidas. A COF, que é a Circular de Oferta de Franquias, é um manual da marca. Por lei, o candidato tem aí 10 dias para estar analisando esse documento e estar tirando todas as dúvidas, conhecer o projeto. Está satisfeito, entendeu todas as etapas de número, toda a metodologia da marca, vem a parte da assinatura do contrato. Nessa etapa, assim que o franqueado assina o contrato e faz o pagamento da taxa de franquia, inicia aí um prazo de 6 meses, né, desse momento até a inauguração. Então, essas etapas aqui, o franqueado tem aí 6 meses, tá? Então, aquela assessoria para escolher um ponto, assessoria lá com o arquiteto e os empreiteiros para adequação da unidade. Citando nessa parte, o franqueado ele tem a livre-arbítrio para escolher um empreiteiro na região dele, mas se precisar, a franqueadora também tem alguns contatos, pode estar fornecendo.
o treinamento que eu citei, e aí vem a inauguração, faz toda a festinha ali inicial, mesmo em pandemia, dentro das normas, e inaugura a unidade. Então, essas são as etapas. Aqui segue os meus contatos, para tirar dúvidas. Já deve ter recebido essa apresentação, então lá também tem os meus contatos. Às vezes pode ter acontecido de ir para a caixa de spam, mas aqui já segue os meus contatos. E aí eu abro para tirar dúvidas de vocês. Quem tiver dúvida e quiser estar perguntando, fico à disposição. Algum ponto que eu não tenha comentado ou que tenha surgido dúvidas. Vou continuar falando aqui de alguns pontos que eu não citei, que são de praxe conversar em reunião, hein? Um deles é a contratação dos dentistas, né? Então, quando a gente fala de contratação dos dentistas, essa parte, essa etapa fica por conta do franqueado, e tem todo esse suporte também da franqueadora para fazer essas entrevistas com esses profissionais, né? Então, nós temos psicólogos na franqueadora para dar esse suporte. Boa noite, Márcia. Estou vendo seu oi no chat. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Vamos lá. Sim. Cada cadeira, vamos lá, uma ótima pergunta. Exato. Então, cada cadeira, tocando nesse assunto, tem uma média aí de 20 a 25 mil reais de faturamento bruto. O valor líquido que ela fatura, os mesmos 20 a 25% que eu citei na apresentação. Como Odonto Company, a gente olha mais globalizado, né? Não atendimento por atendimento. Então, o que eu quero dizer? Uma cadeira hoje de clínico geral, de ortodontia, tende a ter um faturamento, devido ao ticket médio, em torno dos 20 mil reais. Uma cadeira voltada para a parte de estética, implantodontia, prótese, tem um ticket médio mais elevado, mas tende a ter um fluxo menor de clientes finais na unidade. Né? É uma cadeira que vai performar em torno de 25 mil reais. Então, uma complementa a outra, né? E aí, somando o faturamento no final do mês, franqueado já pagando lá os royalties, ou 7%, fundo de propaganda, as despesas fixas, a contratação desses dentistas que eu estava citando, tocando nesse assunto, normalmente são profissionais de pessoa jurídica, que é o que a categoria já trabalha hoje, né? Então tem esses contratos, franqueado já pagando esses dentistas, né? Sobra para ele quanto? De 20% a 25% de lucro líquido. O seu gasto com as despesas em cadeira, a gente já faz essa conta, vamos dizer assim, no final do mês. A gente não faz a conta individual. É uma conta por tratamento, por cadeira. A gente olha, assim, um faturamento para ter uma ideia, mas a gente costuma mais olhar o faturamento total da unidade. O que eu quero te dizer com isso, Márcia? Não adianta eu falar assim, você vai ter uma clínica para 9 cadeiras numa cidade acima de 150 mil habitantes, se você ficar lá na fase 1 de expansão, limitado em 5 cadeiras. Porque, como eu falei, de 20 a 25 mil de faturamento por cadeira, mas você precisa ter uma cadeira para o dentista, para o doutor, atender o cliente final. Né? Então, aí sim, quando que você faz essa segunda expansão? Normalmente a partir do 4º mês, né? Quando atinge lá o ponto de equilíbrio, aí sim o franqueado já coloca a 6ª cadeira, a 7ª cadeira, se for nesse modelo, ou um modelo menorzinho lá, a 4ª cadeira, e aí sim ele eleva o faturamento da unidade dele, né? Mas também não precisa ficar limitado, né? Então, se na sua unidade você tem uma metragem sobrando, né, a reforma inicial, você já faz uma reforma para toda a unidade, você já deixa todos os pontos passados e depois só entra com as cadeiras, né? Então, você faz uma expansão dentro da sua unidade.
Se eu só não respondi toda a sua dúvida, manda ali de novo que eu respondo. Vamos lá, boa noite, Kátia, tudo bem? Gostaria de saber se cada unidade cobra o seu valor por atendimento. Não, cada unidade tem um valor tabelado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Essa tabela ela é regional, então depende da sua unidade. Pode ser uma unidade no Nordeste tende a ter um valor, no Sul outro, no Sudeste outro, né? Isso é cultural. Então, com isso, como franqueado, você tem aqui uma tabela, você até consegue trabalhar um pouquinho em cima desses valores, né? Tem uma pequena gordurinha ali. Quem trabalha muito em cima disso é o dentista avaliador, né? Para isso, ele recebe lá o treinamento também. Ele nada mais é do que um vendedor ali da unidade, né? Que faz o primeiro atendimento, né? Então, com isso, ele consegue trabalhar em cima desses valores, tá? Um ponto, puxando um pouquinho desse gancho da sua pergunta, Kátia, tem muita gente que fala dos contratinhos da Odonto Company, né? Esses contratinhos, tem muita gente que fala dos planos, né? Planos odontológicos. Na verdade, eles são os contratinhos da Odonto Company, né? Eles dão direito à saúde bucal, então tem alguns procedimentos que se enquadram dentro desses contratinhos. E para que isso serve? Para levar essa pessoa até a clínica, né? Então, você tem esse tratamento, esse contratinho, nada mais é do que um valor de R$19,90, parcelado em 22 vezes, né? Então, a pessoa vai até a unidade executar esses tratamentos. Se o dentista avaliador analisar e ver que tem necessidade de um outro serviço, um outro tratamento, ali ele vai avaliar e pode migrar para um outro serviço. Então, a pessoa vai, às vezes, para fazer uma limpeza, um exemplo que se enquadra dentro desse contratinho, e migra para uma prótese, um implante. Então, com isso, eleva o ticket médio desse franqueado. Então, hoje, 70% das pessoas que têm esse contratinho fazem essa migração para os outros serviços, né? E esses outros 30% fica aí de desafio para o franqueado migrar, e mesmo assim ele tem lucro nesses contratos, né? Fica sempre trabalhando esse fluxo de pessoas, né? E a parte legal para o cliente final é que esse contratinho dá um desconto para ele na hora dos serviços. Então, se ele vai fazer um implante, ele consegue ter um desconto, né? Então, quem trabalha esse desconto é o dentista avaliador, ele trabalha esse descontinho com esse cliente final por causa do contrato dele. Então, é um diferencial para ele ter esse contrato frente a um cliente final que não tem, por exemplo. Mas foi uma ótima pergunta. Os repasses dos médicos são tabelados? Depende, vamos ver se eu entendi bem a sua pergunta. Eu vou citar alguns pontos. Em treinamento, inclusive, eles falam a respeito. Depende muito do tratamento, da especialidade. Então, um dentista que trabalha com prótese costuma receber de uma maneira. Essa maneira pode ser por dia, né, como ele é autônomo, pode ser por semana, por mês, por quantidade de procedimentos que esse dentista vem executar, varia bastante, né? Então, em treinamento é abordado todas essas etapas, mas cada franqueado executa da melhor maneira que lhe atende. Então, para isso, você vai ter lá um consultor de campo também para te orientar. Você tem um grupo de franqueados também para trocar essa experiência. Então, você tem uma série de alguns cenários ali, né? Então, você está numa unidade que você tem um fluxo menor de prótese, por exemplo, o franqueado costuma trabalhar por atendimento. Se ele tem um fluxo muito grande de prótese, então, para ele já faz a conta, compensa ele pagar o dia para esse dentista, né? Então, é uma continha ali falando entre franqueado e os doutores. Eu vou dar um exemplo como se fosse um taxista e o Uber hoje, né? Você tem um ticket médio mais alto, mas você tem um fluxo menor de clientes. E no outro você tem um fluxo maior de clientes finais, e aí tem esse repasse dos royalties.
E para esse dentista que trabalha para o Odonto Company é bom, porque ele tem um fluxo muito alto na unidade, né? Não só para ele, franqueado também. Então, com isso, ele tende a extrair esses repasses de uma maneira melhor do que um dentista hoje atendendo num consultório particular, né? Vamos lá, mais alguma dúvida de alguém? Algum ponto que eu não aprofundei? Aí falando da parte de dentistas, das áreas, né, da mídia digital, sempre uma dúvida que o pessoal costuma comentar. Um ponto, acho importante falando de marketing, é o marketing local, né? A gente tem o marketing como rede, que desconta aqueles 2% em cima do faturamento bruto, mas tem o marketing local, que é aquele marketing que o franqueado vai fazer uma mídia, né, nas redes sociais em torno da unidade dele, colocar um outdoor, propaganda nos meios de locomoção na cidade, na região, claro que faça sentido para a unidade dele, né? Tem esse marketing local. Uma sugestão da rede do Odonto Company é de mais 3%. Então, tem franqueado que investe mais, tem franqueado que investe esses 3%, tem franqueado que investe menos. O faturamento dele é um retorno em cima desse marketing, né? Claro que quanto mais ele investir em marketing, a probabilidade do retorno dele ser melhor é muito maior. Normalmente é essa continha, né? Quando a gente olha o franqueado que performa fora da curva, tem um faturamento muito alto, é porque também ele faz um investimento em marketing mais agressivo, né? Mas todo esse layout, essas dúvidas são junto com um time de operações da Odonto Company e também com as empresas homologadas de publicidade. Fica os meus contatos, né? Para a gente continuar conduzindo uma reunião depois individual, e aí com isso consigo falar um pouquinho mais sobre as áreas, sobre a cidade de cada um, e também algumas dúvidas particulares que inicialmente não surgiram, mas que espero ter deixado uma dúvida para esse próximo bate-papo, né? Ou algo que eu não consegui sanar agora, para a gente tá vindo a conversar futuramente. E eu que agradeço a participação de todo mundo e fico à disposição nesses contatos que o Sérgio colocou no chat e no final de cada apresentação. Bom, muito obrigado, boa noite a todos.